Finalmente tivemos anunciadas oficialmente as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump, para com os seus parceiros comerciais. Tarifas essas que o mercado todo estava esperando, porque podem impactar muito a economia americana, e o estado da economia americana afeta liquidez, ativos de risco, taxa de juros e, obviamente, o mercado cripto, que é muito dependente de todo esse panorama macroeconômico. Nosso trabalho nesse vídeo vai ser entender quais tarifas foram anunciadas, o que isso significa para o mercado, se é bom ou ruim e o que esperar ao longo dos próximos meses. Será que depois desse anúncio o mercado tende a se recuperar ou a gente pode buscar patamares ainda mais abaixo de preço? Vamos entender um pouco disso tudo. Deixa o like, se inscreve no canal enquanto roda a vinheta. Senhores, vamos lá, vamos começar falando sobre a reação do nosso querido mercado cripto. A gente vê aqui o gráfico de 1 minuto do Bitcoin hoje. A gente vê que o Bitcoin estava em um compasso de estagnação. Depois que começou a reunião, os anúncios das tarifas, o mercado chegou a reagir bem, porque parecia que as tarifas iriam ser mais brandas do que o esperado, mas depois deu uma bela correção e vem corrigindo desde então, fazendo com que hoje o Bitcoin esteja aí corrigindo cerca de 0,5%. Bitcoin como um todo estagnado no dia de hoje. Essa reação do mercado, ela mostra bem, ela exemplifica bem o que foi esse anúncio das tarifas. Nem muito pior do que esperado, nem muito melhor do que esperado. O mercado ficou parado. Vamos entender então o que foi anunciado em termos de tarifas. Eu fiz um resumão aqui, que a gente teve de principais pontos dentro dessa reunião. Um anúncio de 25% de tarifas para automóveis importados. O anúncio de mínimo, uma tarifa base para todos os países que os Estados Unidos importam produtos de 10%, ou seja, tudo que os países comprarem dos Estados Unidos, mínimo que os Estados Unidos vai impor de imposto é 10%, e tarifas recíprocas de 50% das tarifas aplicadas pelo país em questão contra os Estados Unidos. Gabriel, o que isso quer dizer, cara? Vamos olhar na prática aqui, que os Estados Unidos ele até lançou essa tabela de tarifas aqui. Basicamente, o cálculo feito nessas tarifas recíprocas foi pegar o que esses países cobram dos Estados Unidos em termos de imposto e taxar 50% dessas tarifas. Ou seja, se a China cobra 67% de imposto de produtos vindos dos Estados Unidos, agora os Estados Unidos vai cobrar 34% de imposto de produtos vindos da China. E isso aplicado para basicamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. A gente tem uma grande lista aqui dentro dessa tabela com vários parceiros comerciais dos Estados Unidos e a taxa cobrada em cima deles, respeitando esse mínimo de 10%. Tá bom, Gabriel, isso é bom ou isso é ruim? Como que isso vai impactar as minhas moedinhas digitais? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que essas tarifas elas são um plano de crescimento, de soberania econômica e desenvolvimento da indústria interna dos Estados Unidos. Basicamente o que o Trump quer fazer é deixar mais caro para você trazer bens, trazer produtos de outros países para incentivar o desenvolvimento da indústria interna nos Estados Unidos. Um grande exemplo dado no anúncio, ele até trouxe um trabalhador da área de Detroit, foi justamente a indústria automotiva. Ele deu exemplo como a área de Detroit, que justamente ali o cinturão da ferrugem, onde sempre teve indústria pesada nos Estados Unidos, a indústria lá foi desmantelada ao longo do tempo. E hoje a maior parte dos automóveis que são comercializados nos Estados Unidos são fabricados fora dos Estados Unidos. Então, implementar uma tarifa alta em cima da indústria de automóveis é tentar incentivar a volta do desenvolvimento da indústria automotiva nos Estados Unidos, a volta do cinturão da ferrugem, o renascimento de Detroit. Todas essas frases de efeito foram faladas, foram proclamadas durante esse anúncio. E aqui, para a gente entender a reação do mercado, a gente precisa entender o que o mercado esperava. A gente tinha um certo número aqui de tarifas possíveis de serem implementadas no dia de hoje. Essa tabela aqui, ela mostra todas as possíveis tarifas e o que o mercado estava esperando. Entre elas, a gente tinha tarifas em cima do Canadá e do México de 25%, tarifas de 25% em cima do setor de automóveis, tarifas de 25% em cima dos setores de chips, né, chips tecnológicos, eletrônicos e indústria farmacêutica, então 25% em cima de toda dessas duas indústrias, 25% em cima da União Europeia e tarifas recíprocas de 100%, ou seja, o país me cobra 60% de imposto, eu vou cobrar 60% de imposto dele, em cima de todos os países.
O que a gente teve, esse daqui era o pior cenário, se todas essas tarifas, ou até mesmo pior do que isso, fossem anunciadas, claramente o mercado iria reagir muito mal, mas não foi o caso. Algumas foram implementadas, como em cima da indústria de automóveis, as tarifas em cima do Canadá e México, o Trump falou que por enquanto elas não serão implementadas, as tarifas recíprocas, que poderiam ser de 100%, foram de 50%, então o que a gente teve anunciado foram muitas tarifas, de fato, algo que vai ter um impacto econômico relevante estrutural nos Estados Unidos. Mas não foi nenhum cenário ótimo em que ele chegou ali e falou: pessoal, olha, as tarifas que eu tinha falado, a gente vai implementar só uma aqui, vamos ir testando, a gente vai ser bem bonzinho aqui. Isso não aconteceu. Várias tarifas foram implementadas. Do outro lado, o mercado já estava esperando o pior, não veio algo muito catastrófico, muito pior. Por isso essa reação mista do mercado. Gabriel, beleza, e agora? O que esperar daqui para frente? Será que o mercado vai reagir? O que precisa para o Bitcoin subir, para o mercado cripto subir? Ou será que a gente tem tudo pronto para buscar patamares de preço mais abaixo? O que a gente tem que observar a partir de agora, primeiro de tudo, é a questão da retaliação das tarifas, ou seja, muitos países podem decidir por retaliar as tarifas a partir dos próximos dias, dos próximos meses, falar: olha, você está me cobrando aqui tarifa em cima disso, se aumentou os impostos que você está cobrando em cima de mim, eu vou cobrar mais imposto ainda em cima de você. E os Estados Unidos entrar não em uma negociação, mas em uma guerra tarifária com muitos países. Isso, a cada notícia que vai saindo, pode ir estressando o mercado. Um mercado que já está extremamente sensível com esse tema. O segundo ponto que a gente precisa observar, e isso é algo mais de longo prazo, e é por isso que eu venho defendendo que eu vejo que esse cenário de incerteza não depende da reunião de hoje. Esse cenário de incerteza ele pode se estender para o primeiro semestre inteiro. Isso é algo que eu venho falando em todas as minhas análises macroeconômicas aqui no canal. Que a gente tem que observar agora como que essas tarifas vão impactar de forma real a economia americana. A gente está em um momento extremamente sensível do ponto de vista macroeconômico nos Estados Unidos. A gente está com a maior incerteza econômica das últimas 3 décadas nos Estados Unidos, então a gente está aqui com um patamar de incerteza econômica, ou seja, não sabemos para onde vai a economia americana. O maior patamar desde o Covid, o segundo maior da história, Covid obviamente é o maior da história, a menor confiança do consumidor desde 2020 e 2021, também um índice que afeta a propensão do investidor a tomar risco, a consumir. Por quê? Porque não se sabe o quanto que essas tarifas vão encarecer, vão deixar mais caros os produtos nos Estados Unidos. Não se sabe se os Estados Unidos está entrando em uma recessão ou não. Tem dados mistos nos últimos meses sendo divulgados. A gente tem a maior expectativa de inflação de um ano desde 2020, ou seja, uma expectativa de que daqui um ano a inflação dos Estados Unidos pode estar acima de 5%, mesmo patamar que estava na pandemia. Isso é péssimo, porque o mercado inteiro está esperando que essas tarifas vão fazer com que tudo nos Estados Unidos fique mais caro. E se a inflação realmente tiver uma explosão, isso pode postergar os cortes de juros, que é algo que o mercado precisa, que é algo que o mercado espera. E por fim, a gente tem também um movimento muito grande dos investidores migrando para ativos mais seguros. Isso vem sendo mostrado, vem sendo muito bem exemplificado pela máxima histórica do ouro ao longo dessas últimas semanas. Então, no final do dia, o que a gente tem é o fim dessa incerteza em relação às tarifas, o que é muito importante para o mercado, tá? O mercado inteiro estava muito tenso em relação a isso, sem saber o que ia acontecer. Agora, pelo menos a gente sabe quais tarifas serão implementadas, não foi o pior cenário possível, isso pode trazer um alívio de curto prazo. Porém, não é nada suficiente, essa reunião de hoje, esse anúncio, não é suficiente, na minha opinião, para definir uma tendência muito clara do mercado, tanto de baixa quanto de alta, tá bom? O que pode definir uma tendência maior no mercado cripto? Dados macroeconômicos que mostrem, primeiro, uma direção clara que a economia americana está indo, mostrando ou a inflação corrigindo, a inflação começando a arrefecer, ou se os Estados Unidos está de fato entrando em uma recessão, mas principalmente observar para ver ao longo dos próximos meses o impacto das tarifas na inflação. Se vai ter retaliação, como é que os consumidores nos Estados Unidos vão interpretar essas tarifas, como é que os indicadores de consumo, de inflação, de preços
irão se comportar ao longo dos próximos meses. Gabriel, basicamente tudo isso para você me dizer que não dá para saber se o mercado vai subir ou vai cair. Pois é, no curto prazo não dá para saber se o mercado vai subir ou vai cair, isso depende do que vai acontecer ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Eu acredito que se a gente tiver retaliações muito fortes das tarifas, isso pode deixar o mercado mais pessimista, e o que pode fazer o Bitcoin buscar patamares de 70, talvez 60 mil dólares, isso é super possível, tá? É principalmente indicadores macroeconômicos apontando para inflação mais alta. Isso com certeza vai estressar e vai estressar muito o mercado. Porém, eu vejo um cenário dessa incerteza diminuindo e o mercado como um todo conseguindo retomar o otimismo, e aí sim, a gente definindo uma tendência mais clara, mais para o segundo semestre, onde a gente vai ter uma clareza econômica maior, já vai ter dado tempo para sentir os impactos das tarifas, ver isso nos indicadores econômicos, e muito provavelmente quando a gente vai começar a ter esse reaquecimento das discussões em relação a corte de juros. O mercado está precificando agora o primeiro corte de juros ali em torno de junho. Deve acontecer alguns cortes de juros no segundo semestre. E a gente sabe que isso é positivo para a cripto. Então, no curto prazo, ainda um cenário de indefinição, medo, incerteza e esperar para ver o que vai acontecer, que pode jogar o mercado mais para baixo, mas no longo prazo essa incerteza tende a diminuir e aí sim é onde eu acredito que o mercado pode se recuperar. Veja um cenário mais plausível dessa lateralização, desse pessimismo continuando aí, a gente ter um céu um pouquinho mais claro para o mercado cripto. Mas pelo menos no curto prazo fica o alívio das tarifas não terem sido um grande caos e não ter jogado o mercado para baixo como a gente tinha esse receio, como muitos tinham esse medo. No final do dia, manter uma alocação muito equilibrada, fazer a gestão de risco para não assumir riscos desnecessários e ter paciência para ver e esperar o mercado se recuperar. Se te sobrou alguma dúvida, se tem algum comentário para fazer sobre as tarifas, deixa aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando todos os vídeos e, obviamente, estar muito bem preparado quando o mercado se recuperar. Te vejo no próximo vídeo.